Olá pessoal, vamos à nossa primeira aula a respeito do concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, PMPE, tanto para bombeiros quanto para policiais militares. É o nosso conteúdo que vamos começar aqui. E deixa eu abordar primeiro o edital. Eu imagino que você que já fez a inscrição, já tenha olhado, tenha dado uma observada nele. Vamos tratar aqui rapidamente sobre os assuntos: compreensão e interpretação de textos, tipologias e de gêneros textuais, ortografia oficial, acentuação gráfica, emprego das classes de palavras, emprego do sinal indicativo da crase ou decrase, sintaxe da oração e do período, mecanismos de coesão textual, pontuação, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal, significação de palavras, variação linguística, redação oficial ou manual de redação da Presidência da República 2018. Então, vamos abordar esses assuntos, começando hoje com a acentuação. Acentuação. Tratando sobre os monossílabos tônicos. Monossílabos, uma sílaba. Tônicos, força nesta sílaba. Os átonos, só para informação, seriam os que não têm força nessa pronúncia. Esse capítulo faz parte da fonologia. Os monossílabos tônicos serão acentuados quando forem terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Ou seja, tendo um plural ou estando no singular, serão acentuados. E aqui nós temos os exemplos, como pá e o seu plural pás, que seria o caso lá afirmado, de seguido ou não de S, pé, pés, pôs, mês e já. Todos eles nota que há apenas uma sílaba e eles são acentuados, sendo tônicos, por este motivo. Continuando aqui sobre esse assunto, as oxítonas têm a maior inflexão de voz na última sílaba. O que ele quer dizer com isso? Mais força, mais intensidade na pronúncia na última sílaba. São acentuadas quando terminarem em A, E e O. Repara que há uma semelhança entre monossílabos tônicos e oxítonas nesse aspecto, seguidos ou não de S. Ainda além de seguido ou não de S, A, E, O, também terminando em ou ens. Há exemplos aqui que deixam claro essa compreensão, caso você não tenha conseguido. Corumbá, veja que a força está na última sílaba. Maracujás, nesse caso com S, seguido ou não de S vai ser acentuado. Sapé, ou alguns pronunciam sapê, também há um acento. E mocotó. Colocamos aqui um desenho ao lado para ilustrar esse mesmo assunto. Seria um recurso, ou é um recurso mnemônico, de decorar, de relembrar, de guardar. Veja que a sua mão, contendo 5 dedos, cada um dos dedos representando essa acentuação. Caso você se esqueça, é um recurso para você tentar lembrar disso. Né? A, E, O, em, ens. Nesta mão temos as oxítonas, ou seja, todas elas são acentuadas nessas terminações. E no caso de A, E, O, seguido ou não de S. Ainda sobre a acentuação, as paroxítonas. Elas possuem a maior inflexão de voz na penúltima sílaba. São acentuadas quando terminarem em uns, l, ps, x, ei ou eis, ão ou ãos, no caso ali é plural também, u ou us. Terminadas ainda em ditongo crescente, né, que nós temos ali colocados, n, s, né, ou ditongos crescentes, n, i ou is, r, a, tio ou a, tio e s. São alguns exemplos: álbum, ágil, fórceps, tórax, pônei, órgão e bônus. Repare que nestas palavras todas nós temos sempre os mesmos aspectos: terminações de certas letras e força na penúltima sílaba, ou seja, a segunda de trás para frente. A exemplo de álbum, por exemplo, termina em um M e a força na pronúncia está na penúltima sílaba. Isso a torna paroxítona. Esta é a regra para as paroxítonas. Número 1. Em que letra termina, ou letras, essa palavra termina, e onde está a força da pronúncia. Não se pode esquecer desses dois aspectos. Número 1, de novo, com que letras termina, e segundo, onde está a força. Quer dizer, não adianta terminar só de uma forma as letras, ter aquelas letras terminando, mas também tem que observar onde há a força da pronúncia. Coloquei aqui de lado
um desenho, uma imagem, né, com as letras coloridas para criar aquele recurso mnemônico da decoreba. Né? Então, se você conseguir decorar, relembrar da palavra Ruxinslão, como está pintada aí, como está colorida, é um recurso para lembrar da maior parte das paroxítonas, ou seja, cada cor representa a terminação das letras, como você viu anteriormente. Ainda uma outra observação importante, para uma melhor assimilação desta regra, das paroxítonas, não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. A mesma regra das oxítonas, ou seja, a regra das oxítonas não serve para as paroxítonas, e o contrário. Próxima parte, as proparoxítonas têm a maior força em flexão de voz na antepenúltima sílaba, que é a terceira de trás para frente. Eu estava falando sobre isso com relação aos paroxítonos, né? De trás para frente, tal sílaba. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Exemplo, síndrome, repara, é a terceira de trás para frente. Íntere, novamente, a terceira, mais forte de trás para frente. Lévedo, lâmpada e sândalo. Até desenhei aqui, coloquei um desenho mostrando 1, 2, 3, com cores diferentes, observando-se a terceira sílaba como a acentuada. Nesse caso, o indicativo de proparoxítonas. Há uma observação importante, que não há palavras em português, em espanhol sim, né? Inclusive faz parte dos assuntos relacionados ao concurso da PM. Nesse caso, para o pessoal que vai fazer para a oficial. Né? Para praças não há essa aplicação. E abordaremos depois sobre isso. Então veja, né? Não há na língua portuguesa a acentuação com alguma palavra que seja a quarta de trás para frente, antes da antepenúltima. Se for o caso, seria uma palavra estrangeira. Continuando. Repare aqui ainda sobre regras de acentuação sobre as palavras que tenham terminação em ei, oi e el. São ditongos. É o encontro que você tem. Você tem letras juntas. No caso, uma é vogal e outra semivogal, ou o contrário também. Então, esses ditongos somente receberão acento quando forem abertos, ei, oi, neste som, seguidos ou não de S. Exemplo, chapéu. Veja que a pronúncia é aberta e não chapéu, né? Troféus, anéis, réis e destrói. Então, nesses casos, receberão acento. Lembre-se de tongos quando forem abertos, sendo seguidos ou não de S. Ditongos, nesse caso, abertos aqui embaixo, e, oi, não são mais acentuados em palavras paroxítonas. Se você reparar, as iniciais dessa regra são oxítonas. Veja que é a última força, né? Chapéu é a última sílaba pronunciada. Nesse segundo momento é paroxítona. Lembra? A segunda de trás para frente. Então, nesses casos, os ditongos abertos não são mais acentuados. Embaixo, os exemplos. Assembleia, plateia, heróico e paranoico. Preste atenção, porque a diferença está na terminação. Ambos são abertos, ditongos, mas não estão na mesma posição da pronúncia. Seguindo. Ainda sobre as regras de acentuação. As letras I e U serão acentuadas quando forem tônicas e formarem hiato, seguido ou não de S. O que é um hiato? É, na pronúncia, quando você, ao falar determinada palavra, ao enunciar as sílabas, vai notar que há uma separação entre vogais. Isso é o hiato. Por escrito, não há nenhuma diferença, ambas estarão juntas, mas na pronúncia você terá a separação. Então, observe novamente o exemplo aqui para entender esta regra. Saída, repare, o A para um lado e o I para o outro na pronúncia. Ataúde, da mesma forma, um A para um lado, o U para o outro na pronúncia. Miúdo, balaústre, juízes. Novamente, estas, formando hiato, serão acentuadas tônicas. O que é tônico? Quando tem força na pronúncia. Não se acentua mais o I e o tônicos em paroxítonas, quando precedidos de ditongo. Lembra? Ditongo, semivogal e vogal, ou vogal e semivogal. Por exemplo, baiuca. Veja que tem a letra A e a letra I juntas na pronúncia e o U separado. No entanto, antes da letra U, você tem uma vogal e uma semivogal, ou seja, um ditongo. Então, nesse caso, não haverá acentuação. Boiuna, um segundo exemplo, e feiura, um terceiro. Sobre regras de acentuação, continuando. Os verbos ter e vir. Ambos, ter e vir, no presente do indicativo, têm a seguinte conjugação. Vamos lá. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos
Vós tendes, eles têm. Reparou que está em maiúsculo a última pronúncia, a última conjugação? Vir, eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, presta atenção como se escreve, né? Que há pessoas que confundem. Vós vindes, eles vêm. Percebeu que a terceira pessoa do plural possui acento circunflexo? Os derivados, então, destes verbos, ter e vir, no presente do indicativo, têm a seguinte conjugação. Exemplo aqui que nós temos, manter e intervir. Você vai reparar que há uma semelhança. Nesse caso, verbos compostos a partir desses dois. Manter, que vem de ter, e intervir, que vem de vir. Vamos à conjugação. Manter. Eu mantenho, tu mantens. Observa só essa segunda pessoa, né? Ele mantém. Observa também a terceira pessoa. Nós mantemos, vós mantendes, eles mantêm. No caso de intervir, eu intervenho, tu intervens. Repara na escrita. Ele intervém. Repara também nesta escrita. Nós intervimos, vós intervindes, eles intervêm. Observe então que a segunda e a terceira pessoa, ou a segunda e a terceira pessoas do singular, tu e ele, possuem um acento agudo, enquanto na terceira do plural ele é circunflexo. Nesse caso, formas compostas. Ainda sobre acentuação, nós temos aqui essa parte. Não se esqueça desses verbos que, possuindo a terminação EM, como crer, dar e ler, além de ver, e todos os seus derivados têm a seguinte escrita: não vão ter mais o acento. O que a gente tem aí nessa ausência? Eles creem, vem do verbo crer, eles leem, verbo ler, eles veem, do verbo ver. Lembre-se e observe que nenhum deles mais utiliza acentos. Sem acentos. E aí é só se lembrar, caso você tenha dificuldades, é essa repetição do e logo abaixo você tem a repetição do O. Né? Então, onde há dois es e há dois os, não há mais acentuação. O segundo exemplo, enjoo, vou, corou, perdoo, cou, mou, abençoo e povou. Pois é. Lembre-se disso, né? Quando for tratar desse assunto. Nós temos ali um desenho apenas para tratar de voo, né? Para simbolizar, para relembrar voo, e nesse caso o voo não tem, a palavra voo, a expressão, o termo não tem mais acento. Acento circunflexo. Antes havia, verdade, mas agora não mais. Acentos diferenciais. Não existe mais o acento diferencial em palavras homógrafas. Homógrafa significa mesma escrita, né? Grafia de escrita e homo de mesmo. Observação, o acento diferencial, que é aquele que nós temos por aqui, ainda é colocado. O acento diferencial permanece no verbo poder, na terceira pessoa do pretérito do indicativo. No caso aqui, pôde. E no verbo por, para diferenciar, da preposição por. É preciso observar que ambas têm essa diferença. Vamos às questões. Logo no finalzinho você vai encontrar o gabarito. Então eu vou fazer o que aqui? Vou fazer uma leitura atenta para que vocês prestem atenção e possam responder e logo no final conferir se está tudo ok com o que vocês colocaram. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Letra A, bônus, tênis, aquele vírus. Letra B, repolho, cavalo, ônix, grau. Letra C, juiz, saudade, ritmo, flores. E letra D, levedo, caráter, condor e ontem. Qual destas, né? Qual alternativa destas, nenhuma palavra é acentuada graficamente? Segunda questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras devem receber acento gráfico. Todas. Letra A, refém, órfão, herói. Letra B, férias, itens, táxi. Letra C, rubrica. Preste atenção à pronúncia. Caju e juiz. Letra D, reles, quiromancia, raiz. Letra E, úmido, economia e aqui. Qual a alternativa em que todas devem receber acento gráfico? Terceira questão. Em que item há uma palavra que não faz parte do grupo formado a partir das regras de acentuação? O que ele quer dizer com isso aqui é o seguinte. Se a primeira palavra, por exemplo, não vou nem ler por enquanto a alternativa. Se a primeira palavra você descobriu que é uma oxítona, todas as outras têm que ser oxítonas. Se uma delas não é oxítona da lista dessa alternativa, é justamente aquilo que se quer aqui.
A palavra, qual o item em que a palavra não faz parte do grupo formado a partir das regras de acentuação. Ela é diferente das demais regras. Letra A, história, planetária, sobrevivência. Letra B, gênero, filósofo e trânsito. Letra C, saúde, países, gratuito, como está escrito. Letra D, responsável, difícil, sustentável. Letra D, responsável, difícil, insustentável. Letra E, câncer, repórter, hambúrguer. Quarta questão. Assinale o comentário que informa corretamente as normas de acentuação gráfica. Letra A, todas as paroxítonas terminadas por "em" são acentuadas. Assim, se justifica o acento do vocábulo ninguém. É verdade isso? Se não, a gente quer justamente o que assinala corretamente. Se não é não é esta a alternativa, vamos seguir para a próxima. Letra B. Os vocábulos barbárie e presídios são paroxítonas terminadas em vogais, por isso são acentuados. Essa regra tem razão? Se sim, será essa. Se não, vamos para a próxima. Letra C. Justifica-se o acento da palavra pacífico, com a mesma convenção que orienta o acento de barbárie. Letra D. As palavras oxítonas terminadas por "em" devem ser acentuadas. Assim ocorre com o vocábulo também. E a letra E. A norma culta escrita recomenda o acento em palavras paroxítonas terminadas em O, seguida ou não de S. Daí, o acento de períodos. Qual delas informa corretamente? Questão 5. Das alternativas abaixo, somente uma apresenta dupla de palavras que apresenta regras diferentes quanto à acentuação gráfica, de acordo com a norma culta. Qual é esta alternativa? Assinale-a. Letra A, país, países. Letra B, número, única. Letra C, políticos, última. Letra D, já, está. E letra E, negócio e mídia. Qual delas, que tem a dupla de palavras, são diferentes quanto à regra de acentuação gráfica? Sexta questão. Sobre acentuação, observe os termos sublinhados do item abaixo, ou melhor, dos itens abaixo. Número 1. O demônio é mais diabólico quando é respeitável. Uma frase de Robert Browning. Número 2. Em ciência, não existe um erro tão grosseiro que, amanhã ou depois, sob alguma perspectiva, não pareça profético. J. Rostand. 3. Ninguém pode chegar ao topo armado apenas de talento. Deus dá o talento. O trabalho transforma o talento em gênio. Anna Pavlovna. Nessas três proposições, temos o seguinte. Letra A. No item 1, os termos sublinhados são classificados um após outro, respectivamente, apenas explicando o que é, como paroxítona e proparoxítona. Ou, letra B, no item 2, o termo profético é acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo. Ou, letra C, no item 3, o primeiro termo sublinhado é acentuado por ser palavra oxítona terminada em. Letra D, no item 3, o verbo dar é acentuado por ser monossílabo átono. Letra E, tanto o termo ciência, no item 2, quanto o gênio, no item 3, são acentuados por serem paroxítonas terminadas em ato. Qual destas alternativas deve ser colocada como a correta? Vamos para a próxima questão. Texto número 1. A luta contra a poluição em favor da preservação do meio ambiente é mundial. Em todo o planeta multiplicam-se as associações e grupos de pessoas conscientes de que, se não houver uma interrupção do processo poluidor e uma recuperação das zonas, tanto na terra quanto no ar e no ambiente aquático, já devastados, o mundo se tornará inexequível dentro de muito pouco tempo. O tema vem crescentemente ganhando adeptos e motivando a formação de uma consciência crítica em relação ao fenômeno, embora esteja ainda longe de poder produzir resultados compatíveis com as necessidades. É um trecho da revista Interior, ano 7, número 38, página 11. Questão número 7. Após ler o texto 1, analise as afirmativas abaixo. Número 1.
Existe a preocupação ecológica apenas para recuperar o meio ambiente terrestre. 2. Encontram-se na terra, no ar e na água as zonas poluídas a serem recuperadas. 3. A luta pela natureza abrange a defesa da terra, do ar e da água. Quais estão corretas? Letra A, 1, 2 e 3. Letra B, 2 e 3. Letra C, 1 apenas. Letra D, 2 apenas. Ou letra E, 3 apenas. Questão número 8. Todas as alternativas correspondem ao texto, exceto. O que nós queremos aqui, então, é a errada, a alternativa incorreta. E não a correta, não se confunda. Letra A. Preservar o meio ambiente não é uma preocupação mundial, de acordo com o texto. Letra B. A poluição é, sem dúvida, um fenômeno contra o qual se vem motivando a conscientização mundial. Segundo o texto. Letra C. O meio ambiente tem sido ameaçado por um processo poluidor. Letra D. Existe uma preocupação ecológica para que o mundo continue exequível. E letra E. Existe uma preocupação mundial para que sejam reservados os meios aquático, terrestre e aéreo. Novamente, todas correspondem ao texto, menos uma. É esta que nós queremos como resposta. Questão número 9. Temos primeiro uma imagem com um texto. O equilíbrio da pressão nas membranas celulares dos tecidos nervosos, sem variação nos níveis de sódio e potássio, provoca impulsos que vão do córtex cerebral até o sistema nervoso central, confirmando uma sensação agradável e sem grandes alterações. De tão relaxado, você pode até tirar um cochilo. O humanismo lírico de Guimarães, um dos maiores pintores do modernismo brasileiro. Trecho da Folha Ilustrada, Folha de São Paulo, 14 de julho de 2000, página 34. Questão número 9. No texto do convite para ver a exposição de Guimarães no MASP, o Museu de Arte de São Paulo, passa-se a ideia de que, letra A, ver Guimarães é ter uma aula de como funciona o sistema nervoso humano. Letra B, a emoção provocada pela arte nem sempre pode ser traduzida com palavras. Letra C, a arte causa no homem uma sensação de leveza tal que o adormece para a realidade. Letra D, o sentimento gerado pela obra de arte lírica é constante e equilibrado em cada ser humano. Ou letra E, o humanismo lírico de Guimarães está na sua capacidade de associar a arte ao equilíbrio das sensações humanas. Questão número 10, uma tirinha de Zeraldo, o menino maluquinho. Tenho uma ideia genial para a propaganda do nosso negócio. Este cartaz. Vende-se revista Velhas. Quando você erra, junta a gente. Assinale a alternativa em que se faz um comentário inaceitável com relação aos quadrinhos de Ziraldo. Letra A. O menino tinha ideia clara acerca da finalidade apelativa do seu texto. Letra B. Os termos do cartaz reproduzem a sintaxe típica desse gênero de texto. No caso, quadrinho, que ele quer dizer. O gênero. Letra C. O menino demonstra inabilidade para ajustar-se às exigências de textos publicitários. Letra D. As incorreções gramaticais do segundo quadro vão da ortografia à sintaxe. E letra E. Os erros do cartaz constituíram uma estratégia para atrair possíveis consumidores. Lembre-se, aqui nós queremos um comentário inaceitável, algo que você percebe que não se aplica aos quadrinhos de Ziraldo com relação à historinha que foi colocada. E vamos ao gabarito. Antes dele, você está vendo aqui um QR Code e para que ele está aqui, você fica à vontade. Com esta aula é gratuita, no entanto, se você quiser colaborar com o material que foi colocado aqui, você pode fazer aí um Pix com qualquer quantia neste QR Code. Fique à vontade para contribuir. E caso você queira este material em PDF e outros materiais que eu tenho com relação a assuntos ligados a este concurso e outros também, só que nesse caso
voltados especificamente ao concurso da Polícia Militar, questões que são relacionadas. Nesse caso, aí sim, você faz um Pix no valor de R$20, envia o comprovante para este e-mail. Este e-mail é o mesmo Pix que você pode encontrar nessa imagem aqui, no QR Code. Então você faz um Pix de R$20, manda para este e-mail o comprovante e pede, através deste e-mail, material extra e será enviado em resposta ao seu e-mail, a este e-mail que você entrou em contato com esse aqui, aulasjack@gmail.com. Daí você receberá material extra sobre o assunto. Então, bom, vamos ao gabarito. As respostas estão aqui. Primeira questão, letra C. Segunda questão, letra A. Terceira questão, letra C. Quarta, letra D. Quinta, letra D. Sexta, letra C. Sétima questão, letra B. Oitava questão, letra A. Nona questão, letra B. E 10ª questão, letra C. Até a próxima aula.